Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui, como sempre, com a Carol Simão e com o Thiago Moreira, e hoje é dia da gente conversar sobre Filipenses capítulo 2. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Vamos lá, esse é um livro mais curto, né? Então não dá nem tempo, assim, de sentir saudade, né? Então vamos aí pra metade dele. Olá a todos, é verdade, né? Acabando o programa hoje, já chegou na metade. Cartinha curta, mas muito rica, né? Sim. Esse capítulo 2 que nós vamos tratar hoje tem muita beleza, muita riqueza, algumas polêmicas, mas bem legal da gente conversar. Nas minhas anotações eu tenho pelo menos um polêmica aqui do lado, e eu acho que nem é a polêmica natural que o texto vai apresentar. Eita. Mas ainda bem que a gente tem a Carol aqui pra resolver os problemas, né, Carol? Vai lá. Exatamente. Acredita em mim. Bom, o texto pediu de nós 3 blocos, então vamos obedecê-lo. O primeiro bloco vai ser lido pelo Thiago, a gente vai nele até o verso 11. O segundo bloco, a Carol, que quis levantar a mão, vai até o 18, e eu vou fazer a terceira até o final. Lembrando que temos aí um recadinho de um dos nossos seguidores, os nossos ouvintes, e eu realmente espero que você, ao ouvir esse recadinho, também se empolgue em mandar o seu. A gente tem como fazer isso através do Discord. Se você ainda não faz parte do nosso Discord, é um espaço onde a gente organiza leituras coletivas, onde a gente faz a transmissão das gravações ao vivo, então a galera consegue ir comentando enquanto a gente está gravando. Agradeço inclusive o pessoal que está lá agora. Se você quiser fazer parte, é só acessar bit.ly/leitura coletiva. E se você também quiser deixar o seu áudio por outro lugar, tem o nosso Telegram. É só você acessar t.me/clubeictus. Tem tudo isso aí na descrição do episódio, se você ficar meio perdido nos links, tá? Então vamos ao recadinho aí do nosso ouvinte. Pessoal, Vinícius Barcelos de Ouro Preto, Minas Gerais, para agradecer a NVT pela Bíblia maravilhosa que ela disponibilizou para nosso estudo bíblico por meio do LBC, com trilha sonora da Maria Lídia. Muito obrigado, Maria Lídia, Deus te abençoe. Pessoal, quem não conhece o LBC precisa conhecer urgentemente. Nós precisamos acompanhar o LBC, maravilhoso. Só agora que eu consegui ler a Bíblia, fazer um estudo dedicado, um estudo cuidadoso. Muito obrigado, Deus abençoe. Tan, Carol, Edu, Pastor Tiago e todos os ouvintes. Fiquem com Deus. Muito bem, como esse capítulo está num livro curto, a tendência é a gente imaginar que vai ser rapidinho, mas eu não tenho muita certeza sobre o capítulo de hoje não, porque tem coisa, tem pano pra manga, né? Então não vamos perder muito tempo não. Vez do senhor Thiago Moreira fazer a leitura dos primeiros 11 versículos. Bora lá. Então, Filipenses 2, de 1 a 11. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente, até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Posso falar
falar que eu não gostei da tradução do começo do capítulo 2 da NVT? Será que é um pecado dizer isso? Na verdade, não é que eu não gostei, é que eu gostei mais da tradução da NVI, pra gente se manter numa tradução mais atual aí, vai. E eu vou ler ela na NVI aqui pra vocês. Inclusive destacar alguns paralelos que eu acho bem importante. Eu vou reler o 1 e o 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. E eu tô dizendo que eu não gostei tanto porque eu achei meio confusa a compreensão que ela colocou. Há alguma motivação em perguntas e talvez ela seja até mais próxima do original, tá? Mas essa ideia de se por estarmos em Cristo nós temos alguma, e aí segue a lista, pelo menos pra mim a compreensão facilitou um pouco. E eu consegui pegar uns paralelos textuais entre o 1 e o 2 que eu queria destacar com vocês. Só uma curiosidade sobre essa questão, antes de você fazer os paralelos. Pode falar. Esse texto, originalmente, né, olhando para a forma como ele foi escrito em grego, ele é composto por algumas conjunções condicionais. Uhum. Nossa, que termo difícil, né? Geralmente a gente usa o se em português. Sim. E a NVI até traz, né, como você leu aí, se por estarmos em Cristo. Se nós pegarmos uma versão até mais antiga, a ARA, ela vai usar várias vezes o se. Uhum. Se existe alguma consolação de amor, se não sei o que, se não sei o que. O grande problema dos tradutores, não dos tradutores, né? O grande problema para trazer isso para nossa língua é que no grego o se nem sempre é dúvida como no português. Aqui eu entendo que é meio retórico, né, do Paulo. É tipo, é uma verdade. E não é só questão de ser retórico. É também, mas no grego você tem... Poxa, como eu vou explicar isso de forma simples aqui pra quem tá nos ouvindo? Pra mim, por favor. Você tem 4 formas de ser. Uhum. Uma ação de dúvida e de improbabilidade de que algo aconteça, e uma ação de quase uma afirmação. Certo. E nesse caso é essa primeira, que é um se, é uma condicional, mas quase de afirmação. Esses versículos 1 e 2, eles usam esse tipo de construção, que seria... É um se, mas é um se de que a probabilidade de que aquilo aconteça é muito grande. Por isso que alguns tradutores já colocam como quase um já que. Entendi. Ah, tá. Já que existe, já que há consolação de amor, já que há motivação, então façam isso. E não como uma dúvida. Se é isso aí, e meio que entre parênteses aí tá é óbvio que é, pelo menos eu leio assim. Então vocês têm que fazer isso, né? Uhum. Exato. E essa é a ideia mesmo. Não é uma ideia de dúvida. A ideia é, já que isso é uma realidade na vida de vocês, como igreja, como corpo de Cristo, vocês devem viver dessa maneira. Recentemente eu preguei... Que texto que foi? Nem lembro. Mas eu tava falando sobre Sola Fide, que a gente tava pregando o mês de outubro inteiro sobre a reforma e tal. A gente pregou lá na igreja os 5 solas. E pra mim coube o Sola Fide. E óbvio que eu tive que ir para textos que defendiam a ideia de, olha, a fé, e juntando com o sola gratia, né, ela vem antes das obras, as obras são consequência da fé e tudo aquilo que a gente já conhece bem. E acho que tá muito embebido nesse texto, né, a ideia de, você é de Cristo, você é salvo, então você tem que fazer isso aqui. Meio que naquela argumentação contrária que o Tiago faz, né, se você não faz isso daqui, questiona a sua salvação aí, porque não é verídica assim, não é verdadeira a sua fé. É isso aí, né? Claro que com essa relação de fé e obras a gente tem sempre aquela discussão, né? Uhum. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender. Mas eu entendi o seu raciocínio no sentido de que uma condiciona a outra. Já que existe uma realidade, você deve viver dessa forma. Sim. Resumindo assim, o verdadeiro convertido tem que ter obras. Exatamente. É isso. E aqui Paulo tá falando isso aqui, já que vocês têm comunhão em Cristo, já que vocês têm a consolação do Espírito, já que vocês estão no amor de Cristo, então vivam dessa forma. Isso aí. Porque é o normal. Que no caso eles não estavam vivendo, né? Porque, pelo que a gente entende aqui, eles estavam, não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes. E acho que foi muito aquilo que a gente falou um pouco, não lembro se foi no capítulo passado, mas sobre aquela questão de que quando a gente lê essas cartas, a gente idealiza demais essas igrejas, né? Quando na verdade era gente como a gente, né?
Pois é, então. E além disso, a gente tem, por exemplo, pelo menos um indício na carta de pessoas que tinham conflito. Vai chegar lá no capítulo 4. Sim. Né? Então você tem um indício de que eles estão tendo uma falta de unidade ali, pelo menos em parte, algumas pessoas na igreja. E você nem tá falando dos judaizantes, né? Você tá falando da Evódia e sei lá quem lá. Isso. Os judaizantes são de fora, é um conflito externo, né? Sim. Mas tô pensando de pessoas dentro mesmo da comunidade, dentro mesmo da igreja ali, né? Evódia e Sintique, que vão aparecer no capítulo 4. E além disso, lembra do que a gente comentou lá na introdução, no prefácio? Era uma cidade que era muito orgulhosa por seus direitos e cidadania romana, e parece que de alguma forma isso aflige os cristãos ali da cidade, porque é uma carta que fala muito sobre humildade. Pois é, aparentemente eles têm uma tendência. Antes de eu tinha tentado abrir com isso, mas tá guardado no bolso, eu já volto, eu tô comparativo, então é que tá boa a conversa. Na própria Bíblia de Estudo da NVI tem uma nota, e eu até anotei aqui, ó, eu não tenho muita certeza disso não, mas a nota diz o seguinte: todos esses benefícios, exortação, comunhão, afeição e compaixão, Paulo entende como realidades presentes para os filipenses. E aí eu fiz uma nota pessoal dizendo, eu não tenho muita certeza disso não, a falta de unidade é uma das coisas que Paulo vai falar nessa carta mais adiante, como você bem falou aí, né? Então eu leio isso meio que como uma cutucada do Paulo já, daquele jeitinho amoroso que ele tá nessa carta e tudo mais, mas aparentemente a gente não pode esquecer que o Epafrodito chegou dessa igreja, então não trouxe só as ofertas, ele trouxe o conteúdo da vivência deles ali. Mas, Tan, o que eu acho que tá falando aí na nota é aquilo que a gente comentou. As realidades do capítulo 1 são verdades. Do versículo 1 são verdades. Eles têm a motivação em Cristo, eles têm a consolação do amor, eles têm a comunhão do Espírito. E por terem isso, eles devem viver em unidade, amando uns aos outros, trabalhando juntos. Ah, sim. A ideia é que eles estão meio patinando, né? Pelo menos alguns, é isso. É como se Paulo estivesse falando aqui, ó. Olha quem vocês são. Por serem cristãos, vocês têm a comunhão do Espírito, vocês têm o amor que vem de Cristo, vocês têm a consolação. Então vivam de acordo com aquilo que vocês são. A minha leitura é, vocês têm tudo isso, vocês são cristãos, não duvido disso, mas parece que vocês esqueceram que tem que viver essa parte aí. Ou pelo menos, não sei. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Que é muito comum das cartas de Paulo. Olha a realidade, olha quem você é em Cristo. Então você tem que viver de maneira coerente com isso. Ele apresenta a teoria e aí a prática talvez não esteja sendo tão prática assim na realidade de vocês. É que na teoria a prática é outra. Então o que eu tô querendo dizer é assim. Eu não leio como Paulo, muito bem, o esperado é isso e vocês estão fazendo isso. Eu leio como, olha, o esperado é isso e não sei se vocês talvez precisem olhar com um carinho especial porque estão patinando um pouquinho. Sim. É a minha leitura pelo menos. Não, eu também acho. Também leio da mesma forma que você. Mas eu não quero perder ainda os paralelos e eles ficaram muito claros na NVI. Lá ele fala, olha, nós temos alguma motivação, a primeira parte, né, lá no versículo 1. E no 2 ele aparece, pra mim, um paralelo como esse modo de pensar, motivação com modo de pensar. Aí ele fala, alguma exortação de amor, e aí lá na frente ele fala, o mesmo amor. Então, sabe aquela estruturinha paralela de... Sim. Não é uma poesia, não é um texto poético aqui, mas o Paulo, ele era muito bom pra escrever, né? Aí a gente tem alguma comunhão no espírito e depois de dizer o mesmo amor no verso 2, ele fala um só espírito, sabe? Ele constrói, acho que de propósito, na escrita mesmo, esse paralelo e profunda afeição e compaixão com uma só atitude. Talvez eu esteja forçando a barra. Talvez. Não vi isso em nenhum comentarista? Não vi, mas eu destaquei. Outra coisa interessante que eu peguei numa outra Bíblia de Estudo, do MacArthur, é a consolação, a palavra consolação que aparece aí, que ela pode também ser traduzida por encorajamento, que diz vir ainda de uma palavra grega. Eu não tenho muito grego, o Thiago talvez possa me ajudar com isso, mas ele menciona que é uma palavra que provém de uma palavra que significa vir ao lado para ajudar, aconselhar, exortar, o que cabe muito no contexto que a gente está vendo aí. As duas palavras, na verdade, tanto a que a NVT traduziu como motivação, que é a palavrinha mais conhecida, né, que é até usada pelo Espírito Santo, Paracletos. Sim. Né, o consolador, encorajador, às vezes traduzida como exortação. E a outra palavrinha usada, que é paramition, são duas palavrinhas que têm a preposição para no começo, que geralmente tem a ideia de ir ao lado de. Certo. Então, essa ideia de você caminhar com alguém para encorajar, para exortar, para consolar, para animar.
traz essa conotação. É muito contexto da comunidade de fé deles que ele tá falando, né? Sim, sim. Inclusive, no verso 4, que ele fala, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Eu fiquei com uma certa dúvida a princípio aqui, se esse cuidar dos interesses dos outros antes do meu era algo que Paulo tinha em mente meio que só para a comunidade de fé deles, ou um princípio mais geral, assim, para todo mundo. Porque se for para todo mundo, é forte essa afirmação, é mais fácil fazer isso dentro das pessoas cristãs, né, do grupo, da sua igreja local, ou que seja mais expandido aí entre cristãos, do que não cristãos. Só que aí a gente não, né, o Paulo usa como referência o que Cristo fez. Aí eu falei, talvez eu esteja forçando um pouco a barra aqui, porque Cristo, e aí eu vou colocar uma aspas, não duas, tá? Ele se sacrificou por todos. Ou só pelos cristãos, e aí que tá o ponto de polêmica que eu queria falar, porque eu lembrei de um livro que eu li no seminário do John Owen, que chama Por Quem Cristo Morreu, e aí tem toda a discussão teológica de, Cristo morreu por todos ou Cristo morreu só por alguns? Eu não sei se a gente deve hoje pisar nesse terreno, mas... Você tem uma resposta pra essa pergunta? Pra mim eu tenho. A questão é se eu quero dar a resposta completa aqui hoje pra vocês. Acho melhor não. Deixa quieto. A gente teria que desviar pra vários assuntos pra construir a linha de raciocínio, né? Para trabalhar sobre isso. Mas fica a dica do livro. O livro é bom. Você já leu também, né, Thiago? Sim, já li. Acho que fizemos essa matéria juntos, se bobear. É bem possível. Por Quem Cristo Morreu, do John Owen. Inclusive, eu descobri que tem um outro autor que escreve um livro com o mesmo nome. Esse eu não li, não sei nem se ele vai tratar do mesmo tópico, mas é bem provável. Mas é interessante, só voltando ao seu ponto, Tan, que é exatamente isso, né? Pra mim isso é geral. Geral num sentido de postura, atitude que o cristão deve ter. Não quer dizer que não tem momentos que ele tem que olhar pra si e cuidar de si mesmo, cuidar da sua saúde, né? Cuidar dos seus. Não tô falando que é negligência própria, mas eu acho que o texto coloca algo que deveria ser a nossa atitude, tirar um pouco o olhar egoísta de nós mesmos e olhar os outros e servi-los como um estilo de vida mesmo. Olhar para as pessoas como uma forma de ministério, de você poder servir, em geral, colocar, né? O interesse do outro acima do seu como um estilo de vida. Então Paulo fala isso no versículo 3, quando ele define humildade, né? Para mim ele define humildade colocando que humildade é considerar o outro mais importante que você. Sim. E preocupar-se mais com os interesses do outro do que com o seu. Pois é. E sempre quando eu leio esse texto, eu tenho a seguinte impressão, como se as pessoas que estivessem lendo, é claro que é uma imaginação e provavelmente não aconteceu, mas eu gosto de pensar isso. Paulo escreveu e a pessoa estivesse lendo aqui até o verso 4 e ela pensasse assim, Paulo, mas isso aqui é muito difícil, isso aqui é impossível, quem faz isso? Aí Paulo dá um exemplo. Básico, né? De quem faz isso, né? Um fácil de imitar. Você falou a palavra humildade, eu nem tomei nas minhas anotações, mas eu me lembro de ter estudado alguma coisa sobre isso, inclusive para esse episódio. Então eu vou parafrasear muita coisa aqui, tá? Talvez o Thiago lembre disso porque destravou uma memória da época de seminário. A palavra humildade usada por Paulo aqui, aparentemente ela foi ressignificada porque ela significava algo muito ruim na época em que a escrita foi feita. A palavra em grego, né, que eu tô dizendo, eu nem sei qual é a palavra em grego, mas humildade era algo muito rebaixado, assim, sabe? Era uma coisa muito rasteira. E meio que choca até o texto, o Paulo usar isso como se fosse um elogio, sabe? Vocês têm que ser humildes. Imagina, humilde, sabe? Era só conotação ruim essa palavra. E meio que ela é ressignificada nessa época da escrita do Paulo, muito provavelmente pelo próprio Paulo ou pelos apóstolos nessa época aí. E aí ganha-se esse conceito de que humildade é algo a se buscar, é algo bom e tal. Você lembra disso? Sim. Na verdade, a palavra humildade, no contexto greco-romano, não era uma qualidade, não era vista como uma virtude. Era visto como um defeito. Quem é o humilde? O humilde é o fraco. O humilde é aquele que não tem força para se defender, né? Então, ser humilde num contexto de império, de vitória pela força, era algo negativo e não positivo. Era uma humilhação, talvez.
Então, é a mesma palavra, é que a gente muda. Aí a gente coloca humildade é virtude, mas ninguém vem me humilhar, né? Mas é a mesma coisa. É a mesma palavra, na verdade. Então a gente cria um duplo significado. Mas a palavra humildade torna-se, a partir dos ensinos de Cristo e depois Paulo, como o Tan falou aqui pra gente, uma virtude da perspectiva cristã. Que não seria a questão de ser fraco, mas a questão de se colocar inferior para servir. De propósito. A própria palavra servo, né? A gente põe servo como algo bonito, mas era meio que sinônimo de escravo ali, né? Sim, sim. E aí uma outra curiosidade da palavra, como ela chegou para o português, que já não é o grego, mas é o latim, a palavra humildade, ela vem de latim de humus. Né? Humus é terra. Aquilo que está embaixo, aquilo que você pisa. Pisa. A palavra humildade é de ser inferior, é de estar abaixo. É de colocar-se abaixo para servir os outros. Então, a gente romantiza a humildade como uma virtude, como algo belo, mas humildade é uma virtude de fato cristã, mas extremamente difícil, onde você se coloca como inferior. E se a gente for olhar para esse poema, que praticamente todo mundo que eu li defende que não é algo escrito por Paulo aqui, que ele tá sacando um conhecimento que ele tem como um poema da época, isso dos versos 6 ao 11... Sim. A gente vê que essa estrutura de poema divide o exemplo, que é o próprio Jesus Cristo, em duas partes. A primeira é justamente a humilhação de Cristo, nesse sentido todo que a gente falou aí. A gente vai falar, né, sobre a tal da kenosis, mas eu quero deixar que o Thiago vai com certeza explicar melhor que eu isso daí. Talvez. Mas essa humilhação dele, ele se esvazia, e ela é crescente, né? Ele se esvazia num primeiro ponto, deixando de lado, basicamente, pelo menos muitos dos seus atributos divinos, até que ele se encarna, se torna um ser humano, que é um segundo nível aí de humilhação. Imagina Deus se humilhar, se tornar um ser humano, sabe? Uma criatura contida ali naquele corpo e tal. E ele usa esse corpo para ser um servo ainda, que é um terceiro degrau. E termina sendo crucificado. E de maneira voluntária ainda, né? Que era a morte mais humilhante que existia como condenação na época. Sim. E é interessante porque esse exemplo de Cristo é colocado, e às vezes as pessoas tiram esse texto do contexto, por causa da questão que a gente vai falar, né, sobre o termo que o Tan usou, né, que é kenosis, que vem da ideia de esvaziar-se, né. Então as pessoas às vezes analisam só esse texto fora do contexto. Mas o ponto que Paulo está usando aqui, o exemplo de Cristo, é justamente do que ele afirmou anteriormente. Você deve viver dessa forma, considerando os outros superiores, colocando-se abaixo para servir. Então, tem a mesma atitude que você vê em Cristo Jesus, porque foi exatamente isso que ele fez. E ele não se colocou abaixo um pouquinho, né? Para eu servir o outro eu tenho que baixar um pouquinho, porque nós somos iguais como seres humanos. Não, ele é Deus. Então, olha da onde ele baixou. Olha da onde ele veio. Ele não usou isso como usurpação, como diz as linguagens mais antigas, né? Pelo contrário, ele se torna homem, já é um estado de humilhação para o Deus, né, encarnar, e não se torna homem apenas, mas toma uma atitude de servo e morre o tipo de morte que era dada para os bandidos, né, para os homens mais indignos da sua época. Então, olha como Cristo foi alguém humilde para nos servir, em certo sentido, para dar aquilo que nós precisávamos. Exato. Inclusive, o verso 6 é muito importante para quem vai construir qualquer tipo de teologia sistemática sobre a pessoa de Jesus Cristo, justamente porque ele diz que ele é Deus. Embora sendo Deus, é Deus. Jesus é Deus. Não é a criação de Deus, não é um Deus menos, ou um homem mais. Ele é Deus. E ele continua, né? Ele não considerou que ser igual a Deus. Ele não é um Deus menor que Deus Pai. Ele é igual a Deus Pai. Ele tem papéis diferentes como qualquer uma das pessoas da Trindade. Mas não tem ordem. Esse aqui é maior que o outro. Ele, inclusive, ele se sujeita a Deus Pai, talvez até como essa forma de kenosis, aí, de esvaziamento nessa forma humana que ele acaba sendo contido. O que me abriu uma outra pergunta que pode ser que seja um pouco polêmica, não sei se polêmica, mas de verdade eu não tenho 100% dessa resposta para mim até hoje. Eu queria saber se vocês são confortáveis com isso. Porque a gente tem o exemplo de Jesus encarnando, beleza? Se conteve num corpo humano,
bebê ainda, né? Que a gente nem falou, é mais vulnerável ainda, ele não veio como um adulto. E quando ele ressuscita, ele tem seu corpo glorificado, como nós teremos e tudo mais, ascende aos céus e acabou, não aparece mais. A dúvida que eu tenho é, será que Jesus ainda mantém hoje refém do seu corpo humano, mesmo que glorificado, ou não? Eu tendo a dizer que sim, mas eu não tenho plena certeza disso não. Pelo menos eu não lembrei de nenhum texto bíblico que desfaz essa encarnação de Jesus. Não, pelo contrário, né? O que o texto bíblico sugere é que Cristo assumiu a natureza humana definitivamente. Pra sempre, né? Ele é refém, por exemplo, de espaço-tempo, igual a gente e sempre será, é isso. Então... é isso que me pega, entendeu? Aí entra outra questão, porque envolve a questão do corpo glorificado. Que a gente não tem tanta informação ainda. De como que vai ser essa realidade de corpo glorificado. Mas que Cristo mantém o seu corpo, é ressurreto e ascende aos céus com o seu corpo glorificado, sendo o primeiro, né, o primogênito entre os irmãos, daquilo que nós seremos no futuro, isso tem várias indicações bíblicas. Então, aparentemente, Cristo tem corpo humano até os dias de hoje, mas parece que esse corpo não é limitado ou tão limitado como era no período da encarnação pré-glorificação. Esses dias o Daniel, meu menor, ele fez a seguinte pergunta. Eu tô ensinando ele a parte de fim dos tempos e tudo. Ele falou, pai, Jesus vai voltar, né? Vai recolher a sua igreja e tal. Mas ele vai voltar lá em Jerusalém, né, pai? E como que a gente vai ver? A gente tá aqui no Brasil, sabe? A pergunta de criança, eu falei, filho... eu não sei, essa aí eu não sei. Só sei que a Bíblia fala que a gente vai. E a gente vai perceber que ele voltou. Mas não sei. De verdade, eu não sei. A parte logística da coisa, sabe? É que depende muito da sua linha escatológica. Sim, também, lógico. Né? Mas são duas questões distintas, né? O retorno de Cristo em Jerusalém, aparentemente, é para o final da tribulação e início do milênio. Já para a igreja... é o arrebatamento nos ares, né? Para aqueles que seguem essa linha. Então, mas mesmo assim que seja nos ares, é um negócio localmente contido, sabe? Sim. Para um planeta inteiro que é redondo e tem o outro lado que não tá vendo aquele céu aquela hora, sabe? As coisas... enfim, vamos ver como vai acontecer. É bom que tem um lugar pra perguntar essas coisas, né? Por mais que não tenha resposta, eu não... Exato, é isso que eu ia falar, entendeu? Mas sabe o que, assim, ouvindo vocês aqui, e é sempre muito bom ouvir quem entende do assunto, mas me deixa um pouco apreensiva no seguinte cenário. Se Paulo tá falando que a gente tem que ter a mesma atitude demonstrada por Cristo, que, sendo Deus, se esvaziou, veio, se humilhou, veio como um bebê, né? Quer dizer que não é tão fácil assim, né? Ser humilde, né? Porque às vezes as pessoas também confundem o que é essa humildade, né? E não tô nem falando aqui de cargo em empresa, status sociais, nada disso. Essa questão realmente de você ser humilde dentro da sua vida cristã, né? Num todo, assim, né? Ou eu tô viajando aqui? Carol, alguns autores afirmam que o pecado básico do qual derivam todos os pecados é o orgulho. O orgulho, Eu tendo a concordar. Eu também. Pra mim, a humildade é uma das virtudes cristãs mais difíceis. Isso não é uma justificativa para não buscá-la. Eu acho que a gente tem que buscar e crescer nisso. E Paulo, no próprio capítulo aqui, vai dar exemplos de outras pessoas, além de Cristo, que foram pessoas que demonstraram humildade. Né? A gente vai ver. Timóteo, Epafrodito, a gente vai chegar lá. Eu lembrei que teve um livro que eu li aí para o estudo, que menciona justamente o Timóteo. E ele fala isso, assim, quase ipsis literis aí o que a Carol falou. Não pense que o Timóteo se tornou assim... paf, humilde. Ele teve um treinamento, e aí ele joga pra carta de Paulo a Timóteo, preparando ele como um pastor e tudo mais, mas ele usa como um exemplo pra nós de que isso é um processo na vida, e é um processo difícil. Eu também concordo que essa arrogância é um dos piores pecados que a gente tem, pelo menos é o que acaba sendo o estopim pra tantos outros. E quanto mais a gente estuda a Bíblia, maior é a tendência da gente se tornar espiritualmente arrogante. Isso é um perigo danado a ponto de chegar ao que chegou, por exemplo, para os fariseus, que se tornam legalistas, que chegam a orar, ainda bem que eu não sou igual ele, sabe? Esse tipo de coisa. Que na verdade deve ser ao contrário, né? Conforme a gente conhece as escrituras e aplica aí a questão,
mais humilde a gente deveria ser. Uhum. Porque o argumento de Paulo, pra mim, é que ele é muito simples. Ele tá falando assim, olha, vocês devem ser humildes, considerar o outro acima de você. Aí o irmão olha pro outro lá, aquele outro que às vezes é difícil de engolir, né? Que tem problema. E ele fala assim, mas vamos colocar abaixo desse? Às vezes só porque o cara é menos estudado. Só por isso. Ou por alguma rixa, ou conflito, ou qualquer coisa do tipo. Aí Paulo vira e fala assim, ó, Jesus, que é Deus, se colocou abaixo. É como se ele estivesse falando assim, quem é você pra não fazê-lo? Uhum. Pois é. Agora, a gente não pode esquecer a segunda parte do poema, onde, por causa dessa humilhação que Jesus aceitou, basicamente, né, esse papel, ele toma o lugar mais elevado, da mais alta honra. E ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Isso aí tá no verso 9. E é tão bonito de ver, eu acho maravilhoso isso. Essa ideia que aparece no 11 de que, olha, em algum momento da história, por mais que a pessoa não se entregue ao senhorio de Cristo, ela vai ter que dobrar a língua e declarar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Cara, isso é... Toda vez que eu leio, me arrepia. Realmente é um poema ou um hino, como alguns colocam, né? Muito belo. Porque ele mostra todo esse estágio, né? De humilhação de Jesus e que deve servir de exemplo para os cristãos na sua conduta, na sua forma. Mas mostra que essa humilhação foi revertida em exaltação. Em exaltação máxima ainda, no caso dele, né? Exatamente. Assim como a humilhação parece ser máxima, a exaltação é máxima. Uhum. Né? E que de alguma forma também é, não para a glória própria, o que vai acontecer com os cristãos. Sim, mas nem para Jesus foi, porque termina para a glória de Deus o Pai, não para a glória dele mesmo. Ah, sim, claro. Mas no sentido de que nós passamos por um período de realidade de sofrimento, de natureza pecaminosa, mas um dia estaremos na glória eterna. E seremos exaltados em nome de Jesus. Vocês me fizeram pensar agora uma coisa. Não sei se eu devo trazer a mesa. Traz, por que não? Se não trouxer aqui, vai trazer aonde, cara? Não, porque assim, ó, Paulo tá falando, temos que ser iguais a Cristo, que se humilhou. E como o Tan falou, foi ali, né, a humilhação mais forte que existe aconteceu com Cristo. Uhum. Porque depois, né, ele se elevou pra honra e pra glória de Deus, amém, glória a Deus, ainda bem que é pra honra e pra glória dele. Mas a gente sabe que isso não aconteceu com Cristo em vida, né, no sentido de que naqueles 3 anos que ele teve o ministério dele, ele não foi reconhecido por todas as pessoas como sendo o Messias, né. Deixa eu tentar chegar num ponto do meu argumento, tá? Se nós temos que ser como Cristo, no sentido da humilhação, porque o pastor Tiago também falou isso, que a gente vai ser glorificado aos céus, é porque essa parte legal vai ser lá no céu, né? Ah, eu acredito que sim. Bom, claro que nós temos bênçãos, né, bênçãos de Deus para nós, no nosso estado aqui na Terra. Nós temos, né, o Senhor nos dá saúde, família, às vezes nos dá oportunidade de ver pessoas conhecendo a Cristo, então temos momentos de pequenas glórias, vamos colocar assim, na realidade terrena. Porém, a Bíblia coloca um momento de glória e de descanso na eternidade mesmo. Sim. Pro cristão, a esperança dele é celestial. Até porque tem gente que vai sofrer muito aqui. Exato. Paulo fala muito sobre isso em outra carta, né, aos Romanos, né, que o sofrimento do tempo presente não há de comparar com a glória que há de ser revelada. Né? Então, a vida sob um mundo caído que nós estamos é uma vida distorcida pelo pecado. Eu sei que com toda a tecnologia e conforto que nós temos hoje, alguns de nós temos a tendência de achar que nós vivemos o paraíso na Terra. Sim, pois é. Né? E de que toda a recompensa tá aqui. É. Mas na verdade a gente perde de vista, quando a gente pensa assim, a glória final e futura. Que vai ser incomensuravelmente, olha que palavra bonita, maior. Sem dúvida. Porque, gente, se as pessoas acham que aqui é o céu, misericórdia, né? Senhor. A gente mora em São Paulo, Carol. Eu acho que é mais fácil falar o contrário. Ai. Pra encerrar esse bloco 1, eu só quero dar a informação de que lá em Deuteronômio 21, 22 a 23, ele vai dizer que, olha,
Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte e por isso foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito nos olhos de Deus. Foi essa humilhação que Jesus assumiu. Ser pendurado, ele se tornou maldito aos olhos de Deus. Ele e o próprio Deus, cara, é surreal. Forte, né? Muito forte isso, né? Se a gente parar pra pensar realmente, é que aquilo, a gente vive hoje em outra sociedade, a gente tem outra visão de mundo, então pra gente, você tem que pensar qual seria a pior humilhação pra uma pessoa, né? E foi isso que Cristo viveu, só que naqueles tempos, né, que era, enfim. Já chegou a quase 40 minutos de bruto, ainda tem 2 blocos. Ô, louco! Isso que a gente saiu queimando a largada, assim, já. Isso aí. Então vamos ao bloco 2, né? É isso aí. Bom, eu vou ler do verso 12 até o verso 18. Vamos lá. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Muito legal, né? A alegria aparecendo de novo, 2 vezes aí. Carta da alegria, né? A gente já mencionou isso várias vezes. E o verso 12, quando ele fala trabalhem com afinco a sua salvação, faz muito eco no que a gente falou no bloco 1, né? Uma vez que nós passamos pelo momento de conversão, é a hora de começar a trabalhar aí na fé, trabalhar no novo homem que nasceu. A gente fala, o batismo é o novo nascimento ali, é o simbolismo do novo nascimento e tal. Então somos crianças nesse momento, bebês, que precisam comer muito arroz e feijão aí pra gente trabalhar com afinco a nossa salvação. Faz muito eco naquele início lá, e Paulo vai usar vários exemplos aí, né, de conduta de vida que agrada a Deus. Nas versões mais antigas tem desenvolvei a vossa salvação. Sim. Era o termo utilizado. Na ideia, realmente, eu acho que o termo teológico que a gente usa para isso é de santificação progressiva. Sim. Não que você adquire salvação. O texto não está falando disso. O texto está falando que uma vez que você é salvo pela graça de Cristo, você deve crescer. Trabalhar, né, nessa salvação que você recebeu. Se exercitar para ser cada vez mais parecido com Cristo. No 16, o Paulo usa, participei da corrida em vão. Ele gosta de usar essas ilustrações atléticas, né? Eu acho legal isso. Que era muito comum do seu contexto, né? Do mundo gentílico ali, os jogos olímpicos, né? Jogos que existiam em várias cidades ali, era muito comum, né? A imagem de corridas, de pugilismo e de outras que Paulo usa, né? Dos atletas, era algo que os seus leitores entenderiam muito bem, né? Sim. Se fosse nos dias de hoje, ele ia levar a galera pra academia, né? Fazer crossfit.
citando novamente o que o Tan falou, esse negócio de desenvolver a salvação, né, de poder trabalhar, é interessante porque quando a gente aceita Cristo, é literalmente um novo nascimento, né? E muitos cristãos que passam por isso na infância, como foi meu caso, acho que a gente não sente da mesma forma quanto um adulto, por exemplo, que já tem seu trabalho, sua família, seu dia a dia e aceita Cristo e se vê ali transformado, né? E uma coisa que o meu pai costuma falar, não, que às vezes o velho homem, ele quer chegar aqui em mim, Carol, de novo e reviver certas coisas do meu passado. Pra mim isso é um pouco mais difícil, não que, gente, por favor, não me entendam que eu não peco, mas é porque na minha vida cristã eu não tive certas práticas que uma pessoa que viveu a adolescência, a juventude fora da igreja teve. Eu sempre estive, eu nasci num berço cristão. Então, eu acho bonita essa parte do desenvolver, sabe? E eu trabalho numa editora onde a gente tem uma série que chama Série de Crescimento Cristão, que começa com leite, depois vem... Pão, não era? É, o pão, eu sei que o último é a carne, porque é exatamente isso. Quando você tem um bebê, você não pode dar comida sólida pro bebê, né? Você começa ali com leite materno, fórmula, enfim, e aí conforme o bebê vai crescendo e a estrutura óssea dele, né, o corpinho vai desenvolvendo, você começa a introduzir. Então eu vejo muito a vida cristã como o nascimento, literalmente. Eu acho isso bem bonito. Com porque certeza. é muito gostoso você gostar de feijoada, mas tem hora que não dá pra você dar feijoada pro pessoal da igreja, entendeu? Você tem que dar ali a sopinha de lentilha, entendeu? Mingauzinho. Amassadinho. Entendeu? Até você ver que o pessoal, opa, beleza, já posso introduzir aqui uma picanha, entendeu? Mas é interessante, Carol, que, assim como você, eu cresci num contexto de igreja. Mas essa questão de desenvolver a salvação e do velho homem está presente em todos nós. Sim, né? sim. Independente das práticas passadas, né? A gente estava falando agora mesmo, no contexto do texto mesmo, de humildade. O como é difícil desenvolver para eu me tornar alguém mais humilde a cada dia. Exato. Né? Para eu me tornar alguém mais paciente, para eu me tornar alguém que tem mais compaixão. Então não é só naquele negócio de não, eu nunca vivi uma vida imoral, ou eu nunca experimentei certas coisas, mas o velho homem tá aqui ainda lutando para manifestar o seu orgulho, para manifestar a sua ira, para manifestar... Os pecados simples, né? E, de novo, cai naquela coisa, né? Opa, eu aqui agora posso estar caindo nisso, né? Não, eu nunca vivi isso, nasci num berço cristão. E cadê minha humildade, né? Ai, gente, é complicado, viu? Não é fácil não, viu? Você tá correndo 100 metros, mas já saiu no 20, né, cara? É fácil. Pois é difícil. Mas sabe um verso que me pegou, assim, que quase tem meu nome escrito nele? O 14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Vixe. Putz, meu, eu sou muito chato em relação a isso, sabe? Quase troco o plural aí, põe um tan, faça tudo sem queixas nem discussões. Que doido. E o Wiersbe, que é um dos caras que eu sempre consulto pra falar, que me deu uma chicotada, velho. Ele fala assim sobre esse trecho, até o 16 comentando, né? Os não salvos reclamam e contestam. Eu falei, putz, me ferrei, né? Opa, pera lá. Mas os crentes em Jesus se alegram. O mundo é escuro, mas os cristãos brilham nele como luzes fortes. Essa parte a gente gosta, a gente fala, sal da terra, luz do mundo, né? Sim, coisa bonita. Sim. Mas... putz, quando a gente reclama e tá sempre de mal, fim de dia, cabeça cheia, tá, qualquer coisa que fala, não é uma atitude cristã, não faça isso. Mas vamos pegar o contexto. Eu acho que talvez fique mais claro até entender essa parte. Você vai passar pano pra mim, é isso? Não, pelo contrário, eu vou piorar. Vamos pegar o contexto. Piorar para todos nós. Ai. O contexto fala que a gente tem que ser humilde como o exemplo de Cristo. E Paulo definiu ser humilde colocando o outro acima de você.
né? Ou colocando-se abaixo, colocando o interesse do outro acima do seu. Quando você coloca o interesse do outro acima do seu, por que você vai ter queixa e discussão? Você que se pôs lá, né? Pois é. Entende? É um resultado da humildade. Se eu sou humilde, eu tô colocando o outro acima. Quando eu me queixo e quando eu discuto? Quando eu quero o meu interesse, não o do outro. Tá vendo, então? Tá osso hoje. É essa luta, né? É essa luta interior que a gente tem de querer prevalecer a nossa vontade. Sim. Pois é. E aí, quando ela não é feita, a gente se queixa, a gente discute, a gente entra em conflito para estabelecer a nossa vontade. Agora, se não é a minha vontade o mais importante, se eu tô aqui para servir o outro, por que eu vou me queixar e vou discutir? E Paulo tá falando isso preso, né? Tem que lembrar esse detalhe, é só isso. Ai, gente. Nossa, muita coisa tá passando pela minha cabeça nesse momento. Pois é, então. E é interessante ver o finalzinho dessa leitura que a Carol fez aí, né? Porque tudo isso, ele diz que é entregando a Deus como oferta derramada. É uma oferta nossa, porque não é natural da nossa natureza pecaminosa. Isso é a gente lutando contra a nossa natureza pecaminosa. Então, toda vez que a gente vence essa batalha, eu ia dizer diária, mas talvez seja minutária. Pois é. A gente tá fazendo o quê? Entregando uma oferta a Deus. E é bonito ver que Paulo, ele tá no fim da sua vida aqui, pelo menos a vida dele tá muito em risco. E ele enxerga a vida toda dele como uma oferta derramada. E ele tira do bolso, assim, essa oferta derramada, aquela oferta que os israelitas faziam, sacrifícios diários de adoração, que jogavam vinho em cima de um animal e tudo mais. Isso aí tá em Êxodo 29, a gente já tem episódio falando sobre isso. É bonito de ver essa ilustração que Paulo faz da própria vida e falar, olha, eu consigo olhar para minha vida hoje e perceber que toda ela, pelo menos a partir da conversão dele, né? É uma dedicação para Deus, é uma oferta para Deus. E a pergunta é se a gente pode fazer essa mesma afirmação em relação às nossas vidas. Até porque, se é uma vida marcada pela mentalidade da humildade, como o Paulo está falando, não pode ser o objetivo final uma promoção pessoal. Sim. O objetivo é uma entrega a Deus, é uma oferta ao Senhor. Então por que eu faço isso? Eu faço isso para ser um luzeiro no mundo, testemunhar de Cristo, versículo 15 fala aí, de 15 e 16, né? Falam da nossa papel de ser luz no mundo em trevas, para que isso seja uma oferta agradável ao Senhor, para que isso redunde em glória ao Senhor. Pois é. Eu penso muito em Caim, né? Que também entregou ofertas pra Deus, mas o coração dele não tava no lugar certo, né? Então, até nisso a gente também tem que pensar, né? Porque a gente pode estar aqui, Paulo poderia estar ali se queixando, gente, eu fiz tudo isso, mas tô aqui preso, mas ele não tá pensando nisso. É difícil, gente, olha, não. Achei que eu ia sair um pouco mais animada. Mas assim, eu saio animada no sentido de que tenho que aprender, né? Sai desafiada. Exatamente. Isso, boa, desenvolver boa. A salvação. Exato. O Tan deve lembrar, na época de seminário, a gente tinha algumas disciplinas, né? A disciplina que todo mundo saía cabisbaixo era a disciplina de autoconfrontação. Todo dia. Era uma autoflagelação. Onde você era confrontado pelo espelho da palavra e via o que você tinha que mudar na sua vida ainda. Isso é muito bom, por mais que doa. Uma vez eu fui num acampamento, e no acampamento a gente teve... Eu acho que acampamento é um lugar muito bom pra gente poder se autoavaliar também, né? E aí tinha lá um devocional que a gente fez sobre entregar as chaves, né? Que cada área da nossa vida é uma chave, né? Como se o nosso corpo fosse uma casa, no sentido de ter cômodos. E que chave você não quer entregar pra Deus, né? Que chave você acha que você pode ter pra você? E, na verdade, a gente não pode ter nenhuma, mas a dificuldade da gente conseguir entregar essas coisas pra Deus, ela é grande. Por isso, a gente sempre tem que, né, constante. E não é fácil, né? E assim, mesmo se você pedir de volta a chave pra Deus, ele é tão bom que ele fala, tem certeza? Tá aqui comigo, sabe? Mas às vezes ele devolve. Pra nossa desgraça, né? Falou, vamos ver quanto tempo você aguenta ficar com a chave aí antes de querer me dar de volta. Ai. Eu espero que os ouvintes estejam se sentindo desafiados aí, pelo menos pra mais uma semaninha, né? Que Paulo faz isso de um jeito assustador nas cartas dele, né? Eu paro pra pensar como a igreja de Filipos recebeu essa carta, sendo que a gente já ouviu sobre Filipenses um zilhão de vezes, mas eles estavam ouvindo pela primeira vez, né? Na fonte, né? O negócio deve ter
sido chocante. Talvez alguns não tenham dormido nas primeiras noites. Ainda que no final ele vai invocar uns nomes ali, né? Ele vai falar, você, fulano, esse cara, isso aí, cara. Se emendem. Isso aí. Vamos ao bloco 3? Bora. Vamos lá. Fechou. Então eu vou fazer a leitura do verso 19 até o final. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor. Como um filho junto ao Pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui, e tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo. E eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor e deem-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Aí eu lembro que é uma carta, né? Porque é uma coisa bem pessoal, né? Exato. A gente tem que lembrar que o povo lá em Filipos conhecia o Timóteo. Sim. O Timóteo estava junto na fundação da igreja, se não me engano, a segunda viagem missionária de Paulo. E também, se não me engano, a gente mencionou isso no prefácio. Se você não ouviu ou não lembra, volta lá e ouve aquele episódio. Mas o fato é que o Timóteo era conhecido lá pela galera, e então não era de se espantar que ele mandasse o Timóteo. O que era de se espantar é que ele abriria a mão do cara que estava mais próximo dele, né? Ele chega até a falar, não, ele é como um filho pra mim. O Timóteo era diferente dos outros. Uhum. Aliás, o Timóteo talvez, olhando pra todo o perfil que a gente viu lá no primeiro bloco, fosse o que tivesse mais. Porque a gente percebe o quanto ele se humilhou e se colocou como servo e tudo mais. É, exatamente isso. Apesar de fato, como a Carol falou, trechos assim nos lembrar que nós estamos em uma carta pessoal, a citação desses homens não é sem propósito. Não é simplesmente para dar informações de relação ou de algo do tipo. Uhum. Elas servem no argumento de Paulo. Paulo dá exemplo de 2 homens aqui que estão vivendo aquilo que os filipenses deveriam imitar. Uhum. De uma conduta de humildade. É interessante porque no versículo 20, Paulo falando de Timóteo diz: não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Ou seja, quem se colocou abaixo colocando o interesse do outro acima do dele? Timóteo. Os outros estão querendo cada um o seu próprio interesse, né? Pois é. Timóteo é um exemplo do que Paulo falou anteriormente, né? Sim, talvez a cutucada não fosse pros filipenses, fosse pra galera que tava ali de tava lá. Pois é. Mas se só os filipenses que iam ler a carta, né? Enfim. Sei lá, vai que ele falou, dá uma olhada na carta aí que eu vou mandar pra eles, ver se vocês têm alguma coisa mais pra mandar. Pra acrescentar aí. Dá aquela indireta, né? É. É legal ver a expectativa do Paulo, né? Que ele
Não sei se ele tinha certeza ou quase certeza, mas ele achava, pelo menos com boa probabilidade aí, que ele seria solto. A gente acredita que ele estava em Roma, a gente também já falou isso lá no prefácio. Aparentemente, no final de Atos, apesar dele ainda estar morando em Roma, ele foi solto, pelo menos do contexto de prisão ali. E tem autores aí que eu li que até sugerem que talvez o Paulo tivesse ido visitar a igreja em Filipos depois dessa prisão, mas eu não sei se eu acredito muito nisso, não. O que nós temos depois de Atos ali são algumas hipóteses, né? O fato é que o livro de Atos termina com Paulo ainda em Roma aguardando o julgamento, né? Numa prisão domiciliar. Certo. Porém, alguns indícios que sugerem para a maioria dos estudiosos de que Paulo foi liberto desta prisão e que depois foi preso novamente e aí sim morto, é que, por exemplo, em 2 Timóteo, que é aparentemente a última carta de Paulo, Paulo está num outro tipo de prisão. Numa prisão que parece mais uma masmorra e não mais uma prisão domiciliar. Sim, então, o que sim. muitos sugerem, apesar de não ter isso escrito nas escrituras mesmo, mas pela reconstrução ali histórica, é que Paulo foi solto da prisão dele em Roma e aí passou um período que a gente não sabe quanto, mas provavelmente pouco tempo, 2 anos talvez visitando igrejas, talvez ele passou novamente por Filipos, a gente não sabe, talvez visitando igrejas, e depois foi preso novamente e aí sim morto sob o governo de Nero, né? Lembrando que Filipos é bem longe de Roma, hein? Sim. Aí a gente tem a figura do Epafrodito, e a impressão que dá, aliás, nem é impressão, né? O Epafrodito, a gente vai ter isso no verso 18 do capítulo 4, mencionando que ele que levou as contribuições financeiras para o Paulo. Então, ele saiu de Filipos, foi com as ofertas para Paulo. Imagino eu que com a missão de permanecer como um auxiliar de Paulo, só que em algum momento aí do trajeto, ou já em Roma, não sei, ele se adoeceu, e adoeceu bem gravemente, até quase a morte. E aí Paulo falou, não dá pra você ficar aqui, você já tá curado o suficiente pra fazer o caminho de volta, mas você vai ser mais útil lá com eles do que pra mim. E aí ele manda ele de volta, levando essa carta, muito provavelmente. E eu senti, assim, no texto de Paulo, que ele meio que tá, não é passar pano, mas é preparando o povo que vai receber o Epafrodito pra falar, olha, eu que tô mandando ele de volta, sabe? Não é pra vocês ficarem de mal com ele, porque ele não cumpriu a missão. Pelo contrário, ele cumpriu a missão e eu decidi que é mais interessante que ele fique aí com vocês. Então recebam ele, por favor, com muito carinho, com muito amor e tudo mais. Com honra, né? É a impressão que eu tenho, né? Sim, e é interessante. Pra mim é um outro modelo aqui que Paulo usa de alguém que tá colocando o interesse de Cristo e da obra acima da vida. Sim. Ele fala isso no final aí do texto, né? Arriscou a vida pela obra de Cristo, versículo 30. E esteve ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Ou seja, mais um exemplo a ser seguido pelos filipenses de alguém que está colocando o interesse de outros acima do próprio. Mas eu vejo um louvor aí para o pessoal de Filipos, porque aparentemente foram os filipenses que mandaram o Epafrodito meio que como um eleito para fazer por eles aquilo que não poderiam fazer todos eles. Ah, sim. Aqui não é uma crítica, não. Até porque lá no capítulo 4, Paulo vai novamente agradecer a contribuição da igreja, né? E Epafrodito foi enviado da igreja para contribuir financeiramente com Paulo e levar para Paulo o que ele precisava e coisas do tipo. Mas Epafrodito é colocado como um exemplo de alguém humilde, de alguém que tá colocando a obra acima de tudo. É um exemplo para nós também, né? Sem dúvida. Nossa, demais. E acho que é um exemplo interessante para nós, porque quando a gente fala, Paulo, todo mundo sabe quem é o Paulo. O Timóteo até, tem 2 livros endereçados para ele. Quando fala Epafrodito, quando muito a gente lembra que isso aí era um personagem bíblico. Sim. E quantos personagens bíblicos louváveis nem têm seus nomes citados na Bíblia? Sim. O que deve mostrar pra gente que mesmo na nossa vidinha simples, comum, ordinária, no sentido de ordinal mesmo, assim, a gente pode sim ser uma pessoa que vai cumprir aquilo que é o plano de Deus, assim, a missão com importância e sempre, sabe, seja você um maior expoente, seja você uma pessoa desconhecida,
todo mundo está entregando no altar de Deus aquilo que é para ser feito dentro daquilo que Deus esperava. Sim, sem dúvida, né? Quantos heróis aí da fé, que às vezes a maioria dos cristãos, a maioria de nós nem conhece, né? Não só dos tempos bíblicos, mas da história da igreja, né? Sim. E até porque, né, em todo o foco do capítulo, né, na linha que a gente está seguindo aqui hoje, esses homens que são heróis da fé de verdade, eles não estão preocupados com fama, né? Eles não estão preocupados em reconhecimento, eles estão preocupados em servir a Cristo, amar o Senhor e amar as pessoas, né? Teve um verso aqui no capítulo que a gente leu hoje que fala alguma coisa disso, não teve? Que diz que as coisas que a gente faz é o próprio Deus que prepara elas pra gente. O versículo 13. É isso aí. É porque a tradução da NVT, ela desmonta um pouco esse conceito. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Em outras versões mais antigas fala, Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Isso, é isso aí mesmo que eu queria achar. Mas é assim, Deus tem a missão, várias missões para várias pessoas no mundo e para várias épocas. Para as nossas épocas tem também. A questão é se a gente vai seguir aquele plano de Deus para as nossas vidas ou não. É aí que tá a nossa adoração a Deus ou não. Sim. É isso. Eu estou satisfeito com o Timóteo, o Epafrodito e com o capítulo 2 do Filipenses. Ufa, 1h05. Achei que a gente ia chegar lá para 1h30 hoje. Mas foi muito bom. No capítulo que vem a gente tem o quê? Conflitos com judaizantes. O capítulo 3 vai ser uma tretinha aí que vai aparecer de novo. Num grupo que é difícil da gente identificar no contexto de Paulo. Mas não é difícil da gente identificar nos nossos contextos paralelos, não. Então vai ser um capítulo interessante de ver. Como a Carol falou lá no começo, já indo pra segunda parte do livro, né? Que rápido. Mas ainda bem que é rápido, porque a gente tá chegando no fim do ano. Como o livro vai andando aí, vai me lembrando que as férias estão chegando. Isso. Muito bem, então, senhores ouvintes, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Fica aqueles recados de sempre, né? Primeiro de tudo, não se esqueçam de encerrar esse episódio e gastar uns poucos minutinhos que seja aí orando por nós, tá? Pelo projeto como um todo e por cada um de nós três aqui, porque a gente realmente precisa disso. Precisa de vocês aí junto no barco para isso. E se você quiser se aproximar ainda mais desse ministério, você tem as opções para se envolver financeiramente com a gente. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Catarse e a gente tem a nossa chave Pix, tá tudo aí dentro da descrição. Vocês já estão cansados de saber. Eu ia falar carecas de saber, mas careca que sou eu, né? Estão cansados de saber como é que faz isso e também do quanto a gente precisa de vocês se envolvendo nessa parte. Finalmente fica aí reiterado o convite para você estar com a gente no Discord, bit.ly/leitura coletiva. Mais uma vez eu agradeço o pessoal que entrou aqui e ainda está até o fim da gravação acompanhando a gente. É muito gostoso gravar com plateia, tá? De verdade. Obrigado mesmo. E que Deus abençoe a semana de vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência. Eu esqueço que aqui no Discord as pessoas nos ouvem. Isso me deixa um pouco envergonhada, mas é isso. Tá bom? Muito obrigada, pessoal, que tá aqui. Se você tem curiosidade, lá no Discord a gente explica direitinho como participar das nossas gravações. E a gente se ouve no episódio da semana que vem, tá bom? Até mais. Até mais, pessoal. Muito bom estar com vocês novamente. E o desafio para nossa vida de hoje, né? De buscar essa humildade para servirmos ao Senhor e às pessoas. Deus abençoe a sua semana.